sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Quando eu tinha 15 anos, eu morava com minha mãe, minha família, e conheci um rapaz na vizinhança. Nós nos envolvemos em menos de 2 meses e fomos morar juntos. Eu levava uma vida de dona de casa, cuidava dos afazeres domésticos, preparava toda a comida, tínhamos uma rotina tranquila. Mas isso durou pouco. Logo as coisas começaram a mudar. Com o passar do tempo, ele começou a sentir ciúme de tudo que eu fazia, inclusive de quando conversava com minha mãe ou minha irmã. E isso foi me irritando cada vez mais, até que eu decidi conversar com ele. Após um dia de trabalho, quando ele chegou em casa, eu coloquei as cartas na mesa, dizendo que ou ele mudava de atitude ou terminaríamos. Depois disso, eu voltei para a cozinha para terminar o jantar. Eu percebi uma movimentação estranha e ele trancou os portões de casa bem cedo. Alguns minutos depois, ele foi até mim, extremamente nervoso. Disse que não iria mudar o comportamento e que nós não iríamos nos separar. Eu me assustei porque até aquele momento eu considerava o meu marido uma pessoa calma, que não costumava gritar, não usava drogas e que nunca tinha me batido. Mas a verdade é que ali começou meu pesadelo. Quando eu me dei conta, ele estava com uma faca grande nas mãos. Estava tentando me atacar. Assustada, eu só tive tempo de me defender e consegui jogar o objeto para longe. Nesse momento, eu entendi que era uma situação premeditada. Ele imediatamente puxou outra faca, um pouco menor do bolso, e conseguiu me acertar a primeira vez no queixo. Eu desmaiei e, quando eu acordei, eu estava no seu colo. Ele começou a falar comigo, mas eu estava em um estado de choque tão grande que eu não conseguia responder. Ele, irritado, me virou e me deu mais 7 golpes, entre a nuca e o pescoço. Naquele momento, ele pensou que tinha atingido seu objetivo de acabar com a minha vida. Mas, para se certificar disso, ele usou um travesseiro para me asfixiar. Como no fundo da nossa casa tinha um poço bastante fundo, ele me arrastou pelo braço, pelo quintal, e me jogou lá. No momento em que eu caí, meu corpo girou e eu fiquei de cabeça para baixo, com medo que ele pudesse atirar alguma pedra ou fazer alguma outra coisa para me machucar mais ainda. Eu me policiei em ficar em silêncio. Eu desmaiava e acordava, perdia muito sangue, sentia muita dor. O poço estava cheio de insetos e eu fiquei lá na mesma posição até que o dia amanheceu. Eu enxergava as luzes das lanternas chegando até o fundo do poço, mas eu não conseguia mais falar. Então pensavam que eu estava morta. Eu acordei 10 dias depois, na UTI. Ninguém pensou que eu pudesse sobreviver, mas eu consegui. Antes de me darem alta do hospital, no entanto, um dos médicos alertou minha família. As lesões tinham atingido um ponto muito importante da minha coluna vertebral, e o mais provável era que nunca mais eu voltasse a andar. O primeiro ano foi mais difícil. Eu passei meses de cama, usando sonda, fralda, dependendo de ajuda e voltando todo o tempo para o hospital. Hoje eu sigo na luta para recuperar os movimentos das pernas e eu sinto que em breve voltarei a andar. Meu nome é Verônica, tenho 41 anos, sou advogada e sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Meu ex-marido me esfaqueou dentro de um carro, na frente dos meus filhos. Foram 17 facadas, 2 no braço, uma no tórax, uma na coxa e 13 facadas nas costas. Fui socorrida pela babá que cuidava dos meus filhos, levada em estado grave para o hospital e até hoje carrego sequelas físicas e emocionais da agressão. Meu nome é Maria Francisca, tenho 34 anos, sou estudante de enfermagem e sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Logo no início do namoro, meu ex-marido já mostrava um ciúme excessivo e desmotivado. Ainda assim, com 6 meses de relacionamento, nós decidimos nos casar. Numa tarde em que eu limpava a casa, enquanto ele cozinhava e bebia algumas cervejas, ele começou a me xingar. De repente, ele disse que iria atirar fogo em tudo. Eu pensei que era na casa, nas coisas, pedi que ele não fizesse isso, mas enquanto eu estava voltando de lavar roupas, ele despejou álcool nas minhas costas e acendeu a chama do fogo. A chama atingiu meu corpo. Eu fugi até o banheiro e pedi ajuda. Enquanto isso, meu ex-marido tentava apagar o fogo e começou a pegar os utensílios domésticos da casa.
graças à ajuda dos vizinhos, que chamaram a polícia e os bombeiros, eu consegui sobreviver. Fiquei 2 meses internada e tive 40% do corpo queimado. Meu nome é Solange, eu tenho 54 anos, sou comerciante e sobrevivi a uma tentativa de feminicídio. Eu vivi por 32 anos em situação de violência doméstica. Após a morte de um filho, meu ex-marido desenvolveu uma depressão que nos levou a começar uma terapia de casal. Foi na terapia que percebi os pequenos sinais de que eu vivia em um relacionamento abusivo. Ele fazia ameaças de morte, tanto contra mim quanto minhas filhas, quebrava as medidas protetivas e só nos deu paz quando morreu. Chocante, né, gente? Uma vítima esfaqueada, jogada no poço. A outra comerciante também, né, que sofreu violência psicológica, ameaças. A outra que praticamente perdeu a vida, não voltou a andar. A outra teve uma porcentagem do corpo queimado. E tudo isso, né, choca, né, uma realidade, foram fatos reais que nós gravamos. E eu me lembro que no dia que nós estávamos reunidos, né, reunidos, porque nós temos um homem nesse grupo, ao ler esses relatos, para que a gente estudasse um pouquinho, até chegar de fato ao feminicídio, o que a mulher passa, quantos ciclos ela passa, ela desenvolve de uma violência doméstica para chegar nas vias de fato. Eu lembro que a gente se emocionou muito, por isso eu quero chamar aqui à frente esse grupo, o conselho, a Luana, a Fernanda, a Yolanda, todos que estão presentes aí, o Marcelo, a doutora Marina, todos que compõem o Conselho do Direito da Mulher do município, porque a Suzy, são os que estão presentes aqui hoje. Esse grupo trabalha ativamente no município. Desde que eu assumi a coordenadoria, nós tínhamos um conselho não muito atuante no município. E depois que eu assumi a coordenadoria, aqui a gente tem uma parte do conselho, tá? Do direito da mulher. Uma foto? Vamos tirar uma foto? Obrigada, tem que registrar, porque são pessoas que estão trabalhando em prol do nosso município, da mulher e do homem. E nós tínhamos, como eu falei, um grupo não muito atuante, e essas pessoas hoje, elas trabalham comigo em prol dessa luta. Então eu quero uma salva de palmas para o nosso conselho, porque hoje funciona de verdade. E eles tiveram a ideia de gravar esses relatos, e é muito bacana porque a gente escuta uma história assim que choca, e às vezes a gente pensa assim, poxa, não vai acontecer comigo, né? Nunca aconteceu com ninguém da minha família. Mas quando a gente escuta, dá até um arrepio, né? Só da gente escutar a violência que essa mulher passou e sofreu. Podem se aceitar, por favor. Obrigada. Então, para a gente poder concretizar um pouquinho desse relato que a gente viu e escutou aqui agora, eu quero chamar um pouquinho aqui à frente para uma breve palavra também a Sônia. A Sônia é a nossa escrivã de polícia e ela está aqui hoje também representando o nosso delegado titular, o Dr. Tiago, que ele está no plantão, mas está muito bem representado por ela, porque a Sônia, depois que eu assumi a coordenadoria, eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher maravilhosa, porque todos os atendimentos, eu digo que até a maioria, né, Sônia? É a Sônia quem acolhe lá na delegacia. Antigamente nós não tínhamos um acolhimento especializado para a mulher que sofre qualquer tipo de violência. E nós temos a Sônia agora. E a Sônia está lá pronta para ouvir todos os depoimentos e ela faz de uma forma brilhante.
Então, Sônia, eu deixo a palavra aqui para você falar um pouquinho para a gente desse acolhimento, por favor. Obrigada, Lu. Boa noite a todos. Infelizmente não é possível fazer todos os atendimentos, porque eu trabalho assim 24 horas, aí tem um plantão, né? Mas eu gostaria de dizer que a gente procura atender as vítimas da melhor maneira possível. Muitas ainda têm medo de denunciar, de procurar, né, a delegacia, mas que quando precisa realmente procuram. E esses projetos do nosso prefeito são maravilhosos, né? Tem a viatura Guardião da Mulher, o botão do pânico, e aí as vítimas se sentem mais seguras e realmente elas se sentem amparadas e procuram mais denunciar, procuram essas redes de apoio que têm ajudado muito as mulheres. Quando chega na delegacia, infelizmente, já é a hora de punir o agressor, né? Mas, por incrível que pareça, muitos, eles entendem que não é bem por aí. A gente dá o atendimento, quando eles recebem intimação e vão lá para serem ouvidos, eles falam, mas eu não bati nela. Muitos ainda acham que é só agressão física que é o crime. Só que tem muitos outros crimes, né? Tem a violência psicológica, a perseguição, ainda foram acrescentados recentemente no Código Penal, o perseguir, que é quando o cara fica insistindo, indo no trabalho, insistindo a reatar o relacionamento, acrescentou esse que é a perseguição, a violência perseguir, e chama. Acrescentou a violência psicológica, que é quando fica ofendendo, perturbando, tentando humilhar a mulher, essas coisas todas. E tudo é crime, a injúria, que são só ofensas, digamos, mais leves. São vários tipos de crimes, mas a maioria dos homens, pelo que eu ouço nos atendimentos, eles acham que só agressão física que é crime. E não é bem assim, né? Não é nada disso, na verdade. Tem violência psicológica que é tão grave quanto, né, Lu? A violência física. E a gente consegue, nesse trabalho de prevenção ou até de orientação, muitos não acontecem mais. Alguns casos, é sempre o mesmo casal, né? Eles reatam e acabam tendo novamente. Muitos, quando entendem que não é só bater, que é crime, param, como dizem, se convertem, né? E assim, essa rede de apoio é muito importante. As vítimas se sentem mais amparadas com o botão do pânico, com a viatura do Guardião da Mulher, com toda a rede de apoio que o nosso município tem. Que maravilha que tem, né? Feminicídio, graças a Deus, não temos. É muita alegria que a gente diz que a gente não tem número de feminicídio, tá bom? A agressão física acontece, todas as agressões, por mais que tenha o trabalho preventivo, acontece, mas todas as pessoas são punidas. Sobre o botão do pânico, que a moça pediu para falar, quando a vítima vai à delegacia, muitas querem só registrar o boletim de ocorrência e a medida protetiva, não querem assim, processar o agressor. Aí a delegacia registra a ocorrência, encaminha para o fórum. O oficial de justiça leva até a vítima e até o agressor a medida protetiva. Com o papel da medida protetiva, ela vai até o setor de segurança, que é lá onde era a prefeitura, né, Sardinha? E aí ela vai instalar o aplicativo do botão do pânico no celular dela. Ela aperta lá o botão do pânico, a viatura localiza, e isso dá a prisão em flagrante para o agressor por descumprimento da medida protetiva. Porque se o cara não consegue cumprir nem a medida protetiva que foi determinada pelo juiz, aí já é hora dele ir preso, infelizmente, né? Aí chega a esse ponto. Então é assim que funciona o botão do pânico. Exatamente assim, né, Sardinha? A Sardinha está aqui, o nosso secretário adjunto de segurança, e é lá que é feito o botão do pânico. E infelizmente, se ele não cumpre a determinação, ele precisa ir preso. Tem os casos que não dependem da vítima para representar, os casos de agressão física, qualquer forma de lesão corporal. Também a violência psicológica contra a mulher, esses mais graves, a vítima não decide pelo processo. Então, não depende dela, já vai direto, instaura esse inquérito e gera processo, e aí é o juiz que dá a pena lá para o agressor. Para não estender muito, eu só gostaria de dizer que, às vezes a pessoa fala assim, mas não dá nada, dá sim, gente, eu posso afirmar em números, lá no dia a dia, que dá sim. A pessoa vai presa se ela não cumprir as determinações. Todos os casos são instaurados inquéritos e
mandados para o juiz, segue normalmente o inquérito. Às vezes o agressor não vai preso porque não é o caso de prisão. Nem todos os crimes é para prisão, né? Muitos deles respondem em liberdade. E aí eu vejo lá na determinação do juiz que tem penas que é bem severa, tá? Mesmo o cara não indo preso, o que ele vai responder em liberdade é super importante. Ele é privado lá de várias coisas, então não vai ficar sem punição. Não tem isso de falar, não dá nada, não vou procurar delegacia porque não dá nada. Dá sim. As medidas protetivas raramente são negadas, só se for algo muito banal mesmo. O juiz dá sim as medidas, e principalmente quando tem criança no convívio. Depois da lei Henri Borel, ficou muito mais severa a questão de quando tem criança nesse âmbito familiar que está acontecendo esse tipo de problema, agressão. E aí fica mais severo ainda, está tomando mais cuidado com as crianças. Muitos casos a medida já é estendida também aos filhos, tá? Então, vale a pena sim, se precisar registrar a ocorrência, deve registrar, porque não existe isso de que não vai dar nada, tá? Sim, não está ninguém ficando sem punição. Tem gente que eu conheço que está presa há mais de um ano por descumprimento de medida ou por lesão corporal quando é muito grave. Então, se o trabalho preventivo não resolver, tem o trabalho de punição que realmente resolve, tá bom? E aqui, graças a Deus, ao nosso prefeito e a toda essa equipe, as mulheres são muito amparadas, com o Guardião da Mulher, o Botão do Pânico, Casa de Apoio, ninguém fica sem amparo não, tá bom, gente? É isso. Boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras. E é verdade, dá punição. Sim, né, Sônia? A gente sabe que dá. E olha que notícia boa. Qual é o número do nosso feminicídio? Quem escutou aí? Hã? É 0. Arthur Nogueira não tem atualmente número de feminicídio. Olha que maravilha. Então a prevenção, gente, salva vidas. E aí eu faço sempre uma brincadeira quando eu falo muito com a Sônia na delegacia, porque tem alguns casos que ela me liga na hora e fala: Lu, tá acontecendo tal coisa aqui, eu tô recebendo a pessoa aqui, o que a gente vai fazer para tomar a decisão correta? Mas a gente tem um fluxo de atendimento que passa pela delegacia, que passa pela segurança pública, tem a medida protetiva, aciona o botão do pânico. Lá na Coordenadoria da Mulher nós temos uma equipe da qual trabalha comigo, que são as técnicas, psicólogas, assistentes sociais, que elas fazem um acolhimento via CREAS também. É importante falar desse equipamento que atende no município, né? E eu sempre, quando estou falando com a Sônia na delegacia, a gente fala de uma palavra-chave, que é medo, não é, Sônia? E por que eu vou falar da palavra medo? Porque todo mundo tem medo de ir à delegacia, né? Todo mundo tem medo de denunciar. Vocês têm medo do quê? Conta pra mim. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu vou falar pra vocês assim. Eu não sei se é só medo, mas é misturado um pouco com, sei lá, acho que um pouco de nojo, é barata. Barata, eu não suporto, gente, ver uma barata na minha frente. É um negócio meio, é bem assim, parece que eu surto, sabe? Mas sai do meu controle. E vocês, o que vocês têm medo? Fala aí uma palavra. Vocês não têm medo de nada? Hã? Tenho medo de onça e leão. Pronto, é outro bicho. Vários bichos, de onça eu também tenho medo. Então, foi feita uma pesquisa na USP e no Hospital das Clínicas, há uns 3 anos atrás, alguns psicólogos trabalhando essa questão do medo. A maioria das pessoas, na classificação, tá? A nível nacional, as pessoas têm medo de viajar de avião, as pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo de barata e rato, e na classificação tem medo de precisar ir lá falar com a Sônia na delegacia. E isso é uma classificação a nível nacional. Então, assim, por que medo? Né? Então, a mulher, ela vai... Sabe quantas tentativas a mulher passa para poder conseguir uma denúncia, para sair de um relacionamento abusivo? São 7 tentativas.
Então ela fica relutando com aquilo, por conta exatamente do quê? Do medo. E o que a gente, mulher ou homem, precisa fazer nesse caso de medo? Para isso eu vou chamar aqui uma pessoa, vou passar a palavra para ele em breve também, que é o Marcelo Sardinha. Ele é o nosso secretário adjunto da Segurança Pública de Artur Nogueira, está representando o nosso secretário, o Dayer, que ele pediu desculpas por não estar aqui nesta noite, mas o Marcelo já ia falar mesmo, tá? Ele ia falar um pouquinho desse medo e por que a mulher toma essa ação, tá bom? Vou passar a palavra para ele. Boa noite. É uma alegria estar aqui, é uma alegria ver todos vocês aqui, tá? Uma coisa que me chamou a atenção e eu queria rapidamente comentar com vocês ou falar com vocês sobre o aspecto, a questão de você saber o valor que você tem. Você sabe o valor que você tem? Você sabe que você é um ser único em todo o mundo? Não tem ninguém igual a você. Em mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, não tem uma única pessoa que é igual a você. Isso por si só já deixa muito claro o valor que você tem e a responsabilidade que você tem com você mesmo. Estão me acompanhando? Olha o tamanho da responsabilidade que você tem com você mesmo. Então, você tem que se respeitar. Você tem que se amar. Você não pode sujeitar a nenhum tipo de humilhação, de desrespeito e continuar e ficar nessa situação sem tomar uma atitude. Você não tem esse direito. Por quê? Porque eu sou único. Vou repetir isso. Eu sou único. Eu sou única. É isso. Não tem ninguém no mundo igual a você. Então, também tem um princípio muito importante nisso tudo. Para alguém te respeitar, para alguém se preocupar ou dar valor ao que você gosta, ao que você sente, ao que você sonha, primeiro você tem que se dar esse valor. É ou não é? Você se ama, então fica muito mais fácil os outros amarem você também. Você se respeita, fica muito mais fácil as pessoas respeitarem você também. É ou não é? Então, eu não posso, eu não vou me sujeitar a nenhum tipo de humilhação. Eu não posso me sujeitar a nenhum tipo de desrespeito. Aqui tem um braço do poder público pronto para te receber, pronto para te ajudar, pronto para te estender a mão e realmente se preocupa com você. Então aproveite a oportunidade que você tem. Palavras são ditas. Às vezes pessoas que convivem com você, palavras pesadas, depreciativas, te jogam lá embaixo, não é? Não acontece isso muitas vezes? Acontece. Mas palavras que outras pessoas falam, que te derrubam, você também pode encontrar palavras que te levantam. Mas o que você tem feito? Você tem se fechado tem aceitado essas palavras negativas que te depreciaram, que te desrespeitaram, que te deixaram lá embaixo. Você só ficou com essa palavra e está tudo certo? É assim? Ou você vai buscar uma outra palavra diferente? Não é isso não. Isso não está certo. Eu não sou isso, eu não sou assim. Eu não nasci para ser assim. Nunca se encolha, nunca, jamais, nunca aceite. Procure uma palavra diferente. Procure pessoas diferentes. Tem o poder público que está de braços estendidos para você. Tem pessoas sim que se preocupam com vocês, que se preocupam comigo. Então eu não vou aceitar nenhuma palavra
fase depreciativa, que me jogou lá embaixo. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu tenho que me respeitar para ser respeitado. Eu tenho que me amar para ser amado. Certo? Nunca se esqueça disso. Vamos repetir mais uma vez? Eu sou um ser único. Não tem ninguém igual a você em todo o universo. Ninguém. Então se respeite. Isso, vou repetir, isso por si só já mostra o valor que você tem e a responsabilidade que você tem com você mesmo. Estão comigo? Amém? Amém. Eu encerro minhas palavras assim. Eu vou só passar um recadinho para o pessoal. Eu sei que vocês têm um horário de janta, né, que vocês comem, mas a Kelly, ela também está preparando ali um lanchinho. Depois vocês podem comer tudo, comer a janta, comer o lanchinho da Kelly. E a gente já está quase para finalizar aqui a nossa palestra. Então vou pedir só um pouquinho mais de paciência. Eu vou chamar aqui brevemente a fala da doutora Marina, que é a nossa presidente do conselho. Ela vai falar sobre alguns dados de atendimento da parte do direito da mulher. Ela vai falar rapidamente. Na sequência, a gente também vai ter eu não pedi para compor a mesa, tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho da nossa personagem. Daqui a pouco ela está por aí. Ela está em todos os eventos da mulher. Quem não conhece ela vai conhecer hoje, que é a Violeta. Ela está chegando por aí. Depois que a doutora Marina falar, a Violeta também vai falar. A gente vai encerrar com um vídeo e vamos para o coquetel, tá bom? Então a gente está prestes aí a finalizar. Passo a palavra então para a doutora Marina. Doutora Marina é presidente do Conselho do Direito da Mulher. Ela é advogada do município aqui em Artur Nogueira e membro da OAB do município de Artur Nogueira, tá bom? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença de vocês nesse evento que é tão importante e tão urgente, tanto para o nosso município quanto para o nosso país. O feminicídio é o assassinato de mulheres em razão delas serem mulheres. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países que matam mulheres. E eu não estou falando aqui de mortes em razão de acidente de trânsito, de outros tipos de crime, mas são mortes em razão de violência doméstica. É um dado muito alto. Nós só perdemos para outros 4 países. Então, em que pese Artur Nogueira seja um município com sem um índice de feminicídio, o nosso país tem um alto índice de feminicídio. No Brasil, o crime de feminicídio foi tipificado em 2015. Ele trouxe um agravante aos crimes de homicídio. Então, isso torna o homicídio mais grave. O fato de uma pessoa assassinar uma mulher em razão dela ser mulher torna o crime de homicídio um crime que é considerado como mais grave. A pena para o crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de prisão. E ela pode ser aumentada quando a mulher sofre essa violência, quando ela é assassinada e ela está grávida, após os 3 meses do parto, pessoas com menos de 14 ou mais de 60 anos, vítimas que têm algum tipo de deficiência, ou quando esse crime acontece na frente de descendentes ou ascendentes dessa vítima. Então, a mulher que foi assassinada na frente do próprio filho, do neto, dos seus pais, tudo isso aumenta essa pena, que já é uma pena alta, né? Uma pena de 12 a 30 anos de prisão. E vale dizer que quando eu estou dizendo feminicídio, quando eu estou falando de assassinato de mulheres, eu também estou falando de mulheres trans, mulheres lésbicas e trabalhadoras sexuais, tá? Também são consideradas vítimas desse crime. O feminicídio ocorre de um modo geral em contexto de violência doméstica, em contexto de menosprezo ou discriminação pelo ser mulher. E é importante dizer que quando eu falo de violência doméstica, eu não estou falando só do marido ou do namorado. Eu também estou falando do filho, do sobrinho, do neto, do tio. Dentro daquele contexto familiar, uma violência que ocorre com aquela mulher só porque ela é uma mulher, ela é tipificada como violência doméstica. E o assassinato dessa mulher é considerado feminicídio. As violências domésticas, a gente tem falado com frequência, acho que as pessoas já estão ambientadas naqueles 5 tipos de violência que nós conhecemos.
Quando a gente fala do menosprezo ao ser mulher, eu tenho um exemplo muito grave, mas muito emblemático sobre isso, do caso de um pai que assassinou uma filha de 5 meses porque ela tinha nascido mulher. É o menosprezo pelo gênero, é o menosprezo pelo sexo. Achar que a mulher não pode trabalhar, que ela não pode exercer sua sexualidade de forma livre, que ela não pode estudar, que ela não pode administrar o próprio dinheiro, que ela é um ser inferior e que ela deve ser submissa, é menosprezo e discriminação ao ser mulher. E por que as mulheres continuam numa situação de violência doméstica? Né? Essa é a pergunta que muitos se fazem. Muitas pessoas dizem, ela escolhe estar ali, ela quer estar ali. Os estudos apontam os três maiores motivos para essas mulheres continuarem numa situação de violência doméstica. O primeiro deles é o medo, como já foi trazido aqui hoje. As mulheres têm medo de sair de casa e serem assassinadas. Elas têm medo de que seus filhos sejam assassinados, de que seus familiares sejam assassinados. Elas têm a falsa ilusão de que ali dentro elas estão sob controle daquela situação. De que se elas saírem, a violência vai se agravar. E de que uma violência psicológica, uma violência patrimonial vai se tornar uma violência física e vai acabar resultando em um assassinato, né, em um feminicídio. Essa é a falsa ilusão de controle que a mulher tem, que estando dentro de casa, aquele agressor está, de certa forma, controlado. O segundo maior motivo é a preocupação com os filhos. É a desestrutura familiar que aquela mulher vai trazer àquela criança quando ela deixa o marido ou deixa um lar violento. É a falsa ilusão de que aquilo poderia afetar o filho, quando na verdade o que afeta o filho é viver em uma situação, uma estrutura de violência. É normalizar e relativizar aquela violência dentro de casa. O filho que vê o pai batendo e acha que é normal. O filho que vê o pai violentando psicologicamente e acha que aquilo é normal. E a menina que vê a mãe sendo violentada e acha que aquilo é normal. Isso vai ser levado para a vida toda. É uma desestrutura familiar. E o terceiro motivo, que também já foi dito aqui hoje, é a dependência financeira. Aquela mulher, geralmente, em um contexto de violência doméstica, não pode trabalhar, não pode estudar. Aquilo se torna um ciclo sem fim. Se ela não constitui renda, ela não consegue alugar uma casa, ela não consegue comprar alimento, cuidar dos próprios filhos. Então, as mulheres não ficam numa situação de violência doméstica e sob risco de serem assassinadas porque elas querem. Os estudos e os dados demonstram, eu vejo isso no escritório frequentemente. As motivações são as mais diversas, mas essas são as principais. É nossa obrigação, enquanto sociedade, denunciar a violência contra a mulher. A violência que nós vemos as nossas vizinhas sofrerem, as nossas colegas, as nossas familiares, aquela pessoa que você sabe que trabalha com você está passando por uma violência. Denuncie, procurem os órgãos que a prefeitura tem oferecido para vocês, o 180, o 135, informe, essa denúncia é anônima. Não deixe que aquela mulher seja mais uma vítima de feminicídio, de assassinato, porque a violência vai escalonar. Também é nossa obrigação educar os homens. Não adianta só falar com as vítimas. Nós temos hoje aqui um número grande de homens e de mulheres. Eduquem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Tá? Conversem com eles sobre violência. Entendam as motivações. Os agressores precisam ser educados e as vítimas precisam ser protegidas. É preciso dizer que não existe crime de amor. Não existe matei porque amava demais, matei porque estava com ciúmes. Crime passional, isso não é mais aceito em nosso sistema. No sistema judiciário, estou dizendo. Crime é crime. E crime contra a mulher é crime de ódio. Não existe crime de amor. Em nome do Conselho do Direito das Mulheres de Artur Nogueira, eu agradeço a presença de vocês. Parabenizo a todos os envolvidos pelo evento de hoje. Agradeço pela atenção e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada, mesmo. Obrigada, doutora Marina, pelas belas palavras também. Eu quero chamar aqui à frente, só para a gente encerrar antes do vídeo, a gente tem aqui o Joaquim, que é o nosso secretário de Cultura. Vem aqui, Joaquim, por favor. Eu falei no início da secretaria dele, Cultura, Esportes e Lazer, porque ele está muito envolvido em tudo isso, e o Joaquim é muito parceiro quando a gente fala também da luta e da causa em prol da mulher e do homem de Artur Nogueira. Então, eu vou passar aqui uma breve palavra para ele. Boa noite, gente. Tá? Satisfação imensa estar participando desse evento, né? Onde vem afrontar com as realidades do nosso país, da nossa cidade, onde a gente vê tanta violência, tanta coisa acontecendo, muitas das vezes diante dos nossos olhos, né?
E por que não a gente mesmo praticando esses atos? Porque muitas das vezes a gente, dentro da nossa própria casa, a gente comete alguns atos que esses atos a gente considera que são atos normais, mas esses atos a gente pode ter certeza que ali está a violência doméstica, assim como eu tenho certeza que acontece em muitos lares. Eu vim de uma família sertaneja, uma família da roça, onde as pessoas tratavam as mulheres de uma maneira muito diferente, onde a mulher tinha o seu valor, tá, muito menor do que o valor de um homem, muito menor, tá, do que um homem poderia fazer, onde o homem tinha os seus direitos de fazer de frequentar várias coisas, e as mulheres nunca tinham seus direitos. Graças a Deus isso vem mudando, o nosso país vem evoluindo demais, vem crescendo demais nesse sentido. E, gente, pode ter certeza, as nossas mulheres brasileiras merecem tudo isso que a Arthur Nogueira está fazendo pelas nossas mulheres e por vocês que estão presentes. Fica aqui o conselho a nós homens, a nós cidadãos. Gente, não existe seres mais humanos do que as mulheres. Vocês podem ter certeza que nós homens não temos 10% da capacidade que as mulheres têm. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Falou bonito, hein? Nós somos sensíveis e é verdade que a nossa caixinha também, a gente consegue desenvolver várias coisas, né? E o homem é uma por vez, mas isso agora está mudando, né? De tanto que as mulheres são aceleradas, que elas estão acelerando os homens também. Mas a gente estava falando aqui do medo, né? E aí nós temos aqui um personagem que ele foi, para quem não conhece, né? É um personagem que se criou na campanha Agosto Lilás, que é uma campanha que a gente trabalha em prol da causa da mulher também. Ela está chegando por aqui, ó. Vocês conhecem já ela? Quem conhece aí, levanta a mão. É a Violeta. Vou passar aqui a palavra para ela. A Violeta, gente, olha aqui. Hoje ela está meio esticadinha aqui, ó, mas daqui a pouco vocês conseguem conhecer melhor. Boa noite, Violeta. Tem um aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ih, tá fraco. Tá muito desanimado. De novo. Boa noite! Aí, tá bonito. Gente, eu sou a Violeta. Eu estou passando para dar um recadinho para essa mulherada linda. Mulheres, o recado de hoje, além da violência, além de tudo que vocês escutaram, aqui é nós mulheres. Não podemos temer. O medo nos impede de realizar qualquer coisa que seja em nossa vida. Não tenham medo de representar uma violência. Não tenham medo de ficarem sozinhas. Nós temos tudo a nosso favor. Não deixe chegar a pior fase, que é o feminicídio. Saia desse ciclo de violência. Antes, se amem, se cuide e sejam felizes. Um beijo da Violeta! Vem pra cá, Violeta. Deixa eu chamar aqui a Adriana, que faz a personagem da Violeta. Vem cá, Adriana. Ela não estava lá compondo a mesa, porque ela sempre fica nos bastidores, né? Por conta da Violeta. Mas eu quero agradecer imensamente a Adriana, porque a Violeta nasceu, como eu falei, no Agosto Lilás, e a Adriana é uma pessoa que está junto com a gente. Ela trabalha na segurança pública e ela presencia bastante também as questões do botão do pânico. E ela teve a ideia de trazer o personagem Violeta, né? É um fantoche. E que com muito carinho, a Arthur Nogueira, ela tem Instagram. Eu vou passar aqui para a Adriana, ela vai falar um pouquinho. Boa noite de novo. Queria agradecer a Lúcia pelo carinho, pelo convite. Obrigada, Lúcia. Parabéns pelo evento, parabéns a todos os desgraçados. É assim, gente, eu sempre falo. Foi feito com muito amor. Violeta veio com muito amor e participa das palestras.
E assim, não se cale, gente. Fale, denuncie, porque mulher, lugar de mulher é onde ela quiser. E assim mesmo a Violeta te ajuda. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Ela disse que não está falando muito porque ela está um pouquinho doentinha. Mas olha, gente, mesmo assim ela se propôs a estar aqui, a trazer a nossa personagem que está presente em todas as palestras. Obrigada, amiga querida. Deus abençoe. Ela não está muito bem para falar, mas eu vou transmitir as palavras dela. A gente tem o Ricardo, que é o marido da Adriana, ele também trabalha na segurança pública, só que lá no distrito de Americana. E ele também vivencia muito isso, né? Então, o personagem Violeta, levanta aí, viu, Ricardo? Cadê ele? Levanta aí, Ricardo. A Violeta também surgiu a partir do Ricardo. Uma salva de palmas. Obrigada, Ricardo. Porque o Ricardo também é uma pessoa que luta junto com a gente, que ajudou a Adriana a criar o personagem da Violeta. Muito obrigada, viu? Então, gente, essa questão do medo de não se calar, eu vou chamar aqui para a gente encerrar a doutora Marina. Ela vai só colocar um vídeo aqui para a gente. A gente já está aqui encerrando o nosso encontro desta noite, porque eu sei que vocês já estão aí no horário de vocês, estão com uma fominha, né? Mas o recado importante é assim. Eu costumo falar em todas as palestras, né, onde a gente está indo. E nesses últimos meses a gente tem entrado nas escolas e passado, né, falado sobre essa prevenção, sobre o não se cale. O não se cale está sendo levado para os comércios, então a importunação também, a gente tem trabalhado em cima disso. E os canais de denúncia que a gente tem, né, para que a gente possa evitar uma via de fato de feminicídio, não tem outra forma a não ser a gente, né, fazer a prevenção e denunciar. Se você sabe que alguém passa pelo problema, não sou eu, não é você, mas alguém passa, ajude essa pessoa a ter coragem, a perder o medo e a denunciar, tá bom? A gente tem o Disque Denúncia, que ele é geral, nível nacional, que é o telefone 180, tá bom? Tem a Guarda Municipal de Artur Nogueira, que é 153, a Coordenadoria de Apoios e Direito da Mulher, que fica lá no serviço de fortalecimento de vínculos, é o mesmo telefone da prefeitura, tá bom? O Centro de Referência Especializado CRES, onde a gente faz o acolhimento, a delegacia lá com a Sônia, o Dr. Tiago, e o Ministério Público no aplicativo Maria da Penha, tá? A gente tem um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar, chama-se Penhas. E tem também a nossa carreta furacão, né? Passando por aí. E agora o aplicativo SOS Mulher, que também está disponível através do Ministério Público, tá bom? Então, eu sempre gosto de terminar com uma frase, a doutora vai colocar aqui um vídeo para ficar como reflexão. Prestem atenção na letra dessa música, que fala muito ao nosso respeito, não só da mulher, mas serve para o homem também. E só acontece na nossa vida aquilo que a gente permite. Então, não se cale, percam o medo e, se necessário, nos procure na coordenadoria, na prefeitura, utilizem todos os equipamentos que a prefeitura tem nessa gestão, que o Lucacia dá oportunidade para que a gente possa trabalhar o preventivo, tá? Na oportunidade em pessoa do nosso excelentíssimo prefeito, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ele pediu desculpa por não estar aqui, mas ele, como a Zezé, o professor Adalberto comentou, ele é uma pessoa que dá livre-arbítrio para que a gente possa trabalhar esse preventivo. Então, eu só tenho a agradecer a administração Lucacia, a Daiane Mello, que é a nossa secretária de Assistência e Desenvolvimento Social atualmente. Hoje ela também não pôde estar aqui, tá? Por motivos particulares, mas quero agradecer também, através dela, a nossa pasta lá na secretaria, por poder estar fazendo e realizando esse trabalho, trazendo a informação para vocês na noite de hoje, tá bom? Terminando o vídeo, está encerrado a nossa sessão, a nossa palestra. A gente tem um coquetel e tem um brindezinho ali para vocês, um copo, que é para vocês, podem levar, tá? Fiquem à vontade para pegar. E a Kelly vai servir lá depois o nosso coquetel. Muito obrigada e uma ótima noite a todos.